cima, São Paulo parece não ter fim. É a 6ª maior cidade do mundo, a 10ª mais rica e só a 25ª no ranking das melhores, que analisa a infraestrutura, perspectiva de crescimento e nível de bem-estar das pessoas. O contraste é grande. Rica, a cidade cresce para todos os lados, mas ainda não consegue atender às necessidades básicas de parte da população. A população cresceu, a infraestrutura não. Deveriam projetar um ambiente onde nós possamos realmente viver com qualidade de vida. Mais verde. Parques, fazer mais parques. Mais faculdade pra gente, mais oportunidade. Mais oportunidades para serviço, que o transporte fosse melhor. E educação também para conscientizar politicamente as massas para que elas possam cobrar das autoridades os serviços que essas têm o direito, têm o dever de prestar à sociedade, ao povo. Falta muito de tudo. Saneamento, moradia, transporte público, rios limpos. Falta planejamento. Como São Paulo tá impossível de viver, né? Tem muita mudança fácil que poderia ser feita. Eu acho que está aí na frente de todo mundo. A questão é fazer. Grandes cidades, a maioria são assim, né? Não. Cidade grande não é assim. Ela fica assim, caótica, de acordo com a história e com as escolhas que gestores e cidadãos fazem. Se eu for viajar por um país desenvolvido, se eu for numa cidade que nem Paris, Londres, Amsterdã, Berlim, ou Nova York, ou Washington, eu vou ver cidades que têm um nível de estruturação para o público muito grande. Nessas cidades dos países desenvolvidos, se constitui um Estado que faz esse papel de garantir que esse conjunto de serviços, que esse conjunto de equipamentos e que a infraestrutura necessária ao funcionamento da cidade, transporte, eletricidade, saneamento, água, esteja ao alcance de maneira razoavelmente homogênea para o conjunto da sociedade. A cidade ela é resultado de políticas, de opções, de processos políticos, né, sociais que a gente fez no passado. Toda cidade ela não precisa ser ruim, desorganizada, caótica. A gente pode fazer escolhas que melhorem as cidades. A gente pode investir em transporte coletivo melhor, em trem, ônibus, metrô melhor, né, e construindo isso ao longo dos anos para que as pessoas vivem melhor. Mundo afora, o homem cria soluções para melhorar as cidades. Mostra que é possível mudar. Seul, capital da Coreia do Sul. Em 40 anos, a população saltou de 3 para 10 milhões. E todos os indicadores sociais e econômicos são positivos. Ou seja, a cidade cresceu e as pessoas vivem muito melhor. Até os anos 90, o transporte público em Bogotá, capital da Colômbia, era um caos. Com ruas exclusivas e outras intervenções, o transporte coletivo virou prioridade. E hoje é modelo. Uma pesquisa sobre o trânsito realizada em 66 cidades do mundo mostrou também que há muito o que mudar. Com notas de 0 a 100, a grande maioria das cidades ficou com média 65, o que significa mais ou menos 2/3 dos objetivos. Só 2 cidades, Hong Kong e Amsterdã, tiveram nota acima de 80. A cidade ela é um processo de racionalização do ser humano, no sentido dele conseguir morar de maneira mais eficiente, menos impactante no espaço da natureza. Tentando racionalizar o uso da água, o uso da infraestrutura, aquilo que ele precisa para morar em coletividade. Então a cidade, antes de tudo, é uma solução. O problema é que ela precisa ser uma solução planejada e ela precisa ser uma solução que preveja 2 coisas. Primeiro, o seu crescimento, ou seja, como ela vai responder ao número de pessoas que se prevê para essa cidade nos anos e nas décadas que vêm para frente. E segundo, a cidade precisa ser prevista sempre para atender o conjunto, a totalidade das pessoas que moram nela e não uma parte dessas pessoas. Toda cidade tem solução se o foco for as pessoas. Todas as pessoas. E a partir daí, uma via de mão dupla. O cidadão tem o papel de participar e fiscalizar. O gestor público de trabalhar para a cidade crescer para todos. Um prefeito
com sua política de governo, ele tem que pegar os velhos problemas que nós conhecemos, que falamos até agora, e ter procurar um novo caminho, uma nova abordagem, uma nova aproximação, uma inovação de encaminhamento, de planejamento. Quase 7 milhões de carros nas ruas. O trânsito de São Paulo tem solução? Faça chuva, faça sol, porque a cidade não consegue andar nos horários de pico. Até quando as pessoas vão perder no trânsito um tempo que poderiam aproveitar para o trabalho ou o lazer? Eu ficaria mais tempo com a minha família, ficaria menos estressado. Eu gasto 2 horas todo dia para chegar ao trabalho. Eu demoro mais ou menos 1 hora de carro e 1h30 de condução. A gente sai 5 horas daqui e chega 7, 7h30 em casa. Sofrimento, só sofrimento. Na verdade, nós estamos reféns ou resignados ou abduzidos, se eu pudesse usar um termo da ufologia, né? Estamos abduzidos por um urbanismo muito perverso, um urbanismo extremamente rodoviarista, que eu quero dizer, submisso ao automóvel, né? E um urbanismo extremamente mercantilista. Isso é muito ruim. O carro, ele passou a ter essa importância e ter esse impacto negativo que tem nas nossas cidades, porque a gente não fez a opção pelo transporte coletivo de qualidade lá atrás, né? Junto com a preparação da cidade tanto para os carros quanto para as pessoas circularem com qualidade. Os rios que passam dentro da cidade são verdadeiros canais de esgoto a céu aberto, emparedados por rodovias urbanas. As pontes das cidades brasileiras são pontes de rodovias de autoestrada, onde o pedestre não existe, o ciclista não existe. Em São Paulo se faz uma ponte estaiada que custa milhões, por onde o ônibus não pode passar. Se fazem túneis que custam milhões, por onde o ônibus não pode passar, é só para o carro. Então, a política ela é sempre voltada para o automóvel. Só que o automóvel representa só 30% dos deslocamentos diários na cidade. 70% da população se desloca de trem, de ônibus, de metrô. Um bom exemplo de planejamento de trânsito fica a pouco mais de 400 quilômetros de São Paulo. Em Curitiba, capital do Paraná, o poder público tratou o transporte público com prioridade e criou ruas exclusivas para ônibus. O transporte público liga os bairros mais populosos e atende o maior polo de empregos. Outro exemplo, a região metropolitana de Tóquio, capital do Japão, tem mais de 35 milhões de habitantes e um sistema de transporte público de dar inveja. A viagem mais longa dura 1 hora. Por que o sistema de transporte público da Grande São Paulo, que atende 19 milhões de pessoas, não funciona como o de Tóquio? Porque o Japão deu prioridade para o transporte público. O metrô de Tóquio foi inaugurado em 1927. O de São Paulo, em 1974. Resultado: São Paulo tem 74 quilômetros de linhas. Tóquio tem 286, quase 4 vezes mais. E para os especialistas, quais os pontos fundamentais para o crescimento das cidades? Tudo que está aqui feito, fomos nós que fizemos e nós podemos mudar tudo isso que está aqui. Se os rios estão poluídos, fomos nós que deixamos fazer isso, com a nossa omissão, com a nossa resignação. E quem vai mudar isso somos nós. Precisa é uma mudança radical na prioridade do investimento público. Eu preciso ter uma sociedade que aceite que eu vou parar de fazer ponte para investir em transporte público, mesmo que o trânsito fique ruim enquanto isso. Eu vou ter que aceitar que os edifícios vazios nas grandes cidades, nos centros, possam ser destinados à habitação social. É importante elas participarem, as pessoas participarem para discutir o seu bairro, para discutir a sua cidade, porque é só assim que a gente vai conseguir encontrar caminhos, né, para soluções. Não adianta ficar esperando um prefeito, um vereador, um ministro iluminado que vai trazer a solução do nada, porque se ficar esperando não chega mesmo. Planejar é preciso. Se a cidade sabe para onde vai crescer, é um bom começo para decidir o que fazer. Grandes ou pequenas, as intervenções urbanas podem provocar enormes transformações. Em Seul,
A renovação urbana foi tão profunda que um rio que estava coberto de asfalto foi recuperado e virou área de lazer. Em Valência, na Espanha, o rio que provocava enchente foi desviado para fora da cidade. E a área que ele ocupava no centro, transformada em parque. Aqui em São Paulo, há projetos que podem colocar um sorriso no rosto dos moradores. E se a Avenida 9 de Julho, que é assim, ficar assim, devolvendo o rio Saracura para a natureza da cidade? E se o Minhocão, uma invasão na vida da cidade e das pessoas, ficar assim, um espaço para o cidadão? São Paulo precisa muito mais. A cidade é nossa.